Gravar aqui. Pronto, já começou a gravar. Então, como eu estava falando, dois temas que eu quero conversar com vocês antes da gente começar a nossa aula. Primeiro, é um trabalho que eu vou passar para vocês, é o mesmo trabalho seu, é o trabalho do Anderson, é um trabalho de simulação. Eu vou passar para vocês um diagrama unifilar com todos os valores de uma transmissão CC hipotética, né? Então, eu tenho as duas pontas, CA, e tem uma topologia de transmissão CC, tá certo? E aí vocês vão fazer a simulação desse sistema, né? Vocês vão mostrar, ela vai explicar tudo direitinho o que eu quero, né? Vai mostrando transmissão de energia, etc. É um trabalho que eu vou dar um tempinho a mais para vocês, porque como é um trabalho de simulação, eu entendo que o Anderson, por exemplo, falou que está com tempo que ele não mexe com o simulador. O simulador é o que vocês se adaptarem melhor, PSIM, PSCAD ou Simulink, o que vocês tiverem à mão e tiverem mais, ficarem mais à vontade para trabalhar. E o segundo ponto, isso daí vai valer uma nota, tá certo? Que vai compor a média de vocês. É importante, porque aí, pelo menos, vocês passaram pelo curso e fizeram uma simulação, né? Ver como é que é o comportamento, vocês vão se deparar com alguns problemas, a gente vai discutir. E aí, eu acredito que é uma, uma, uma condição e uma oportunidade para vocês aprenderem um pouco mais. E a outra questão, o outro tema, é que eu tinha combinado com todas as minhas turmas, eu estou conversando isso, né? Eu tinha combinado com as minhas 3 turmas, né, as 2 da graduação e da pós-graduação, a aula na semana que vem, normal, tá certo? Por quê? Porque tinha acontecido um decreto, né? Eu tinha saído do decreto do governo do Estado e eu estava me baseando no decreto do governo do Estado, uma vez que a Universidade Federal do Ceará estava seguindo à risca esse decreto. E o decreto dizia o seguinte: olha, não tem feriado de carnaval e claro, se não tem feriado na terça, não vai ter um ponto facultativo na segunda-feira. Então, a semana vai ser normal. Ok. Aí, juntando com isso aí, tem o fato de próxima semana eu vou precisar fazer uma viagem, uma reunião que eu vou ter em uma empresa em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Então, eu vou discutir um pouco com o setor deles de P&D. As coisas na universidade estão um pouco difíceis, então a gente está, isso aí é de uma forma geral, os professores que trabalham com pesquisa estão se virando, por assim dizer, para tentar recursos através de projetos de P&D, né? E aí eu vou ter uma reunião para ver se a gente consegue alguma coisa para o laboratório barra Universidade Federal do Ceará, porque realmente o governo não está sem dinheiro nenhum para investir no segmento de pesquisa. E a gente não pode parar com pesquisa. Então, na próxima semana eu vou precisar viajar na quarta-feira. Vou viajar quarta-feira, meio-dia, só volto quinta-feira à noite. Então, na quinta-feira a gente não vai ter aula, certo? Por isso, aí, ainda mais, eu queria que a gente tivesse aula na terça-feira. Mas a Universidade Federal do Ceará, ela não alterou o calendário dela. Então, ela vai ter tanto ponto facultativo na segunda quanto feriado na terça. E na quarta-feira também o ponto facultativo, quer dizer, o expediente somente da meio-dia para tarde, oficialmente, tá certo? Como durante o carnaval. Então, oficialmente, o UFC seguiu o protocolo de todos os anos, né? E aí, eu acho que isso foi uma medida do governo federal, porque eu li no Diário do Nordeste, de anteontem, que todas as empresas federais aqui no estado do Ceará vão seguir esse mesmo procedimento, ou seja, não vão acompanhar o decreto do governo do estado. Aí eu pergunto para vocês, teria condição de a gente continuar com a aula na terça? Porque eu conversei com o departamento, que quando a gente vai tomar uma
uma medida para fazer coisas diferentes do que a universidade sugere, né? Ou então o que está no calendário oficial, é preciso a gente ter muito cuidado. Por quê, pessoal? Eu sei que não é o caso de vocês, mas quando você está numa turma, principalmente uma turma de muita gente, né? Uma turma de muita gente, um ou outro pode se sentir prejudicado e pode entrar com um processo na ouvidoria da UFC, que é justo, né? Porque, de qualquer forma, o calendário não foi seguido, né? Então, eu queria conversar com vocês no sentido de a gente combinar se a gente pode ter aula ou não. Se vocês entenderem que pode ter aula, não tem problema, a gente faz a nossa aula. Se, pelo menos, um de vocês entenderem, não, eu já tinha alguma coisa programada, tal, não sei o quê, então a gente não tem aula. Próxima semana eu vejo uma atividade para vocês fazerem até daqui a 2 semanas, até na terça-feira da semana posterior, tá certo? E aí, o que vocês me dizem? Por mim, eu não tenho nenhum compromisso na terça. Anderson? Tudo bem, professor, pode ser. A gente vai fazer aula na terça, então? Pode fazer. Pronto, então a gente segue o nosso protocolo, e aí é possível que terça-feira a gente já acabe esse módulo, tá certo? Eu vou passar, no final da aula de hoje eu passo o trabalho, aí o trabalho a gente vê uma data, a gente está em fevereiro, aí a gente coloca uma data em março, mais ou menos 30 dias para vocês fazerem, é tempo suficiente, mas tem que começar logo, né? Porque como eu falei, pelo menos o Anderson, a Raquel, eu não comecei com ela sobre isso, mas o Anderson, ele está um pouco afastado dos simuladores, ele deve ter um pouco mais de dificuldade, certo? De qualquer forma, a gente está aqui para tirar quaisquer dúvidas. Mas eu vou passar hoje o trabalho, vou explicar direitinho do que se trata, o que é, e a gente vai ter aí um mês para implementar esse trabalho, ok? E aí o outro tema era a aula da terça, a gente segue o que a gente já tinha combinado, a aula na terça-feira, e aí provavelmente a gente vai fechar esse outro módulo aqui. E aí, a gente fechando esse módulo na terça-feira que vem, na outra terça-feira, tá certo? Terça-feira que vem é 16, na outra terça 23. Então, na terça 23, nós faríamos a nossa prova, tá certo? Relativa a esse módulo, ok? Aí ficaremos já com 2 notas. Falta eu passar a nota do trabalho de vocês, né? Eu vou passar. Então, a gente ficaria com essas duas notas já fechadas e partiríamos para a terceira nota. Ok? Ok, professor. Beleza, então a gente vai começar a nossa aula e depois que a gente fechar aqui, aí a gente fala um pouco sobre o trabalho. Vou dividir então com vocês. Então, deixa eu... Então é isso. Bom, pessoal, então seguindo aqui com o nosso tema, tá certo? De componentes que compõem um sistema de transmissão em corrente contínua, a gente vai falar um pouco sobre os disjuntores CC, tá certo? Os disjuntores de pré-corrente alternada, eu tenho certeza que vocês dois já estão bem familiarizados, né? Porque faz parte do nosso dia a dia mais comum, tá certo? Os disjuntores de corrente CC, eles não são tão triviais, eles não fazem parte do nosso dia a dia, tá certo? Então, se você quer um disjuntor que ele enxergue, tá certo? Tanto a corrente alternada quanto a corrente contínua, já existe essa tecnologia, mas aqui no Brasil você não tem, entendeu? Por exemplo, se você chega na Schneider, tá certo? Não sou garoto propaganda da Schneider, só um exemplo. Se você chega na Schneider local e especifica um disjuntor para uma aplicação super específica, vamos falar aqui de, digamos, você tem uma aplicação
para um disjuntor de uma subestação onde você tem muitos equipamentos eletrônicos. Vou colocar um exemplo prático. Você precisa trocar o disjuntor de um data center, da subestação de um data center. O data center basicamente só tem eletrônico ali. A quantidade de harmônicos é absurda, né? Então, com esses harmônicos, de acordo com a característica de cada um deles, você pode ter, inclusive, corrente contínua num nível maior. Então, o seu disjuntor ele precisa ter algumas características especiais. Então, se você chega na Schneider para especificar um disjuntor, esse disjuntor é um disjuntor para corrente CA, mas que ele também consiga operar para corrente CC, para níveis de corrente CC, níveis elevados de corrente CC, então, você compra, mas ele vem da França, demora um tempão, é um absurdo de dinheiro, tá certo? Então, não é uma coisa tão trivial. Então, como eu estava falando para vocês, não faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, né? A gente já sabe como é que funcionam basicamente os disjuntores de corrente alternada, tá certo? Então, geralmente você tem um disjuntor, um mini disjuntor, um disjuntor em caixa moldada, ou um disjuntor aberto, tá certo? Dependendo do tipo de aplicação, dependendo do nível de potência. Então, você vai ter classes de disjuntores que atendem a determinadas normas, tá certo? Muitas delas normas internacionais, IEC, né? Existem duas IECs que são bem características de disjuntores, que elas foram incorporadas a partir de 2013 por meio da ABNT, elas foram incorporadas como NBRs, tá certo? Como normas brasileiras, mas elas conservam o nome da IEC original. Tá? Basicamente, elas foram adaptadas para nós, foram traduzidas, né? E um ponto ou outro adaptado para a nossa realidade, mas elas são quase que ipsis a norma original internacional. Então, você tem ali câmara de extinção de ar, né? Então, é importante porque durante a abertura de um interruptor qualquer, a gente está tratando aqui do disjuntor, durante a abertura de um interruptor qualquer, você tem a possibilidade do surgimento de arco elétrico, certo? Então, você tem a possibilidade de surgimento de arco elétrico, tá? E você tem que conseguir uma maneira de resfriar esse ar e promover a extinção do ar. Então, você precisa fazer isso, sob pena de você ter um problema maior. Se você tem um arco elétrico, ele pode se alastrar para instalações que estejam ali do lado do interruptor. Isso aí pode ser muito complicado. Por que pode ser complicado? Pode ser complicado porque você pode provocar um acidente de grandes proporções, tá? Pela não extinção do arco, pela atuação tardia do elemento de manobra, né, do elemento protetor, tá certo? Então, tudo isso pode provocar acidentes. E aí, juntando tudo isso, quando você abre um disjuntor, né, um disjuntor para corrente alternada, por exemplo, você tem mecanismos que promovem essa extinção de arco. Seja ele uma câmara de extinção, né? Ou seja, onde você tem aletas e você promove essa extinção através dessas aletas, né? Dessa segmentação, digamos assim, do arco. Você segmenta, né? Através de um conjunto de aletas, tá certo? Ou você pode usar em subestações de média tensão, por exemplo, você tem ali disjuntores com um gás, eles utilizam um gás chamado SF6, tá certo?
Esse gás é o hexafluoreto de enxofre, tá certo? Ele tem muitas vantagens, ele não tem cor, não tem cheiro, é não combustível, tá certo? Então, ele promove tanto a isolação quanto o resfriamento de um suposto arco elétrico, porventura possa acontecer, tá? São disjuntores mais caros, mas bastante eficazes, tá? Porém, pessoal, para os disjuntores de corrente contínua, as tecnologias não são... A gente desenvolveu mais esses disjuntores a partir do advento da eletrônica de potência, porque eles precisam... Você precisa promover mecanismos para que você consiga a extinção desse arco. Aí você diz, olha, mas, professor, você está falando exatamente o quê? Eu estou falando do seguinte, quando você tem um disjuntor CA, tá certo? Ele tem uma corrente alternada circulando por ele, num período, ele passa 2 vezes pelo zero. Ele passa 2 vezes pelo zero, então significa dizer que ali é mais fácil você promover o fechamento, a abertura, tá certo? E a extinção do arco, que porventura possa acontecer no disjuntor, entre os terminais do disjuntor. Num disjuntor CC, não existe essa passagem pelo zero. A corrente é contínua, tá certo? Ela pode ter alguma ondulação pequena, mas ela não passa pelo zero, tá certo? E aí é onde está a complicação. Porque em ocorrendo o surgimento de um arco elétrico, tá certo? Não tem passagem da corrente pelo zero, então fica muito difícil você conseguir o resfriamento desse arco elétrico e a efetiva abertura dos terminais desse disjuntor. Tá certo? Porque, por mais que você tente abrir, ocorre o surgimento de arco que você não tem como fazer de uma maneira mais eficiente se não tem passagem da corrente pelo zero. Certo? Então, acompanhando aqui essa apresentação que eu preparei para vocês, tem aqui alguns destaques. Função principal é interromper a corrente do circuito que está instalado, né? Função de proteção, tá certo? Nas configurações de disjuntores de corrente alternada, você tem os disjuntores basicamente com os módulos, tá certo? Para sobretensão, módulo térmico e curto-circuito, tá certo? Módulo magnético. Tá? A abertura dos contatos do disjuntor não é suficiente para interromper a corrente para os disjuntores CC, tá certo? Na grande maioria das vezes, um arco é formado entre os contatos por onde a corrente irá fluir. Para o circuito CA, a corrente passa 2 vezes por zero, então isso aí fica mais fácil você promover a abertura efetiva, tá certo? Porque o surgimento de arco, se você está trabalhando com uma potência maior e você sempre tem cargas indutivas no seu sistema, seja porque você tem um transformador, seja porque você tem cargas indutivas, tem motor de indução, tá certo? Que contribuem também para isso. Você tem cargas específicas com características mais ou menos fortemente indutivas. Então, tudo isso contribui para que essa corrente continue circulando. Porque quando você alimenta uma carga indutiva, pessoal, a característica da indutância nada mais é do que a oposição à variação de corrente. Então, se opõe à variação de corrente. Você está com a corrente estabelecida. Você tem estou falando de uma carga magnética. Você tem lá a carga, tá certo? Totalmente estabelecida, ok? Ela está os campos magnéticos alimentados, ela está totalmente magnetizada. E aí você quer promover a variação da corrente. Então, você aumenta a corrente, você diminui a corrente. Se você aumenta a corrente ou diminui a corrente, essa carga ela vai se opor. Então, como é que ela se opõe? Vai no elemento que quer promover essa variação, ou seja, quando eu tenho um disjuntor que quero abrir os seus terminais, eu estou querendo promover uma variação de corrente. Tá certo?
Então, em cima desse elemento promotor desta variação, vai surgir uma tensão para se opor, ou seja, é uma tensão tal, no sentido contrário, para fazer com que, para criar um fluxo magnético e fazer com que essa corrente permaneça no valor que ela estava. Então, o fluxo magnético criado por aquela tensão em oposição de par, chama força contra-eletromotriz em alguns casos, tá certo? Então, essa tensão que se estabelece nesse elemento de abertura, tá certo? Ela tem a principal função dela é promover o fluxo magnético capaz de continuar com a manutenção da corrente que existia ali, tá? E se ela não consegue, essa tensão vai aumentando. Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, porque ela entende que o elemento magnético tem energia no seu campo magnético e ele vai jogando essa energia toda na promoção dessa tensão em contra-oposição, né, digamos assim. É uma tensão contrária à tensão antigamente estabelecida, né? É uma tensão contrária no sentido de promover um campo magnético ou um fluxo magnético capaz de manter a corrente no sentido e no valor que ela estava, né? Então, se vocês lembrarem lá do teorema de Lenz, você vai ver um sinalzinho, né? Você vai ver que E é igual a menos dφ dt, ou seja, a tensão que é originada para a promoção do fluxo, ela é sempre contrária, né, ao fluxo. Okay? Então, por isso eu disse a tensão no sentido contrário, para que o fluxo seja tal que a corrente permaneça no sentido e no valor que ela estava na condição pré-abertura, né, desse suposto interruptor. Pois bem, pessoal, então, como não existe a passagem do zero, fica bem complicado você fazer a extinção desse arco, tá certo? Então, como eu estava falando, esse arco ele pode aparecer em maiores ou menores proporções, a depender do tipo de carga que você tem. Se você tem carga mais fortemente indutivas ou menos indutivas, então esse arco ele vai aparecer de forma mais ou menos intensa, tá certo? E aí ele diz o seguinte, ó, esses instantes na passagem da corrente para o zero devem ser aproveitados para a extinção do arco, através do seu resfriamento e afastamento da região dos contatos. Então, eu só posso afastar, mesmo que a região dos contatos se afaste, tá certo? Ela tende a se afastar, houve a abertura de um arco, a corrente está fluindo por aquele arco, tá certo? E enquanto eu não resfriar esse arco, eu não consigo fazer com que esses terminais se afastem na posição adequada para haver, de fato, a abertura do interruptor, do disjuntor, e a consequente extinção do ar. Tá? Então, promovo isso aí com o resfriamento, e o resfriamento do ar vai proporcionar que eu possa ter o afastamento dos terminais na posição mais adequada para promover a efetiva abertura do disjuntor. De tal maneira que o mesmo não se reacenda em virtude da tensão de restabelecimento transitório. A tensão de restabelecimento transitório é justamente essa tensão que eu falei para vocês, que estava falando até agora. Ela só está com um nome mais tecnológico, digamos assim, né? Isso daí vem das normas de disjuntores e tal, e etc. Ok? Então, tensão de restabelecimento transitório, quando falarem para vocês, essa TRT, vocês já sabem o que significa. É a lei de Lenz sendo posta em prática, tá certo? É a tensão em oposição que ocorre para que ocorra o surgimento de um fluxo magnético para a manutenção da corrente. E será impressa nos terminais dos contatos do disjuntor pelo sistema. Como eu falei para vocês, se a energia magnética, tá certo? Se o elemento magnético ele entende que essa tensão não é suficiente, a energia no campo armazenada no campo magnético vai sendo transferida de forma que essa tensão vai aumentando. E ela pode ser tal que, inclusive, danifique o interruptor. Né? Se ela passar para um valor acima do valor máximo especificado,
desse disjuntor, então realmente vai estourar. Então, realmente essa tensão reversa, ela pode chegar a níveis muito altos, certo? Seguindo aqui. Bom, então, assim, tem um gráfico que na verdade, você pesquisa isso aqui em livros, pessoal. Eu pesquisei em um livro muito antigo que eu tenho aqui sobre esse tema, mas eu resolvi fazer novamente porque estava tão complicado de se entender, é um livro tão velhinho que aí eu mesmo desenhei e tentei reproduzir fielmente, ficou muito parecido com o livro, só que agora com um destaque de cores, então dá para a gente entender bem direitinho. No livro está um pouco complicado de se entender, tá certo? Então, aqui eu tenho a corrente de falta, tá certo? A tensão do sistema, a corrente de falta e a tensão do arco, olha só, tá certo? Que ocorre lá durante o surgimento da falta, né? Então, eu tenho uma tensão que ela chega a... Isso aqui estou sendo bonzinho, tá certo? Esse picotaço aqui e essa oscilação pode chegar a valores muito altos, tá certo? Como eu falei para vocês, a depender do quanto de energia eu tenho armazenado no campo magnético dessas cargas indutivas e quão fortes são essas cargas do ponto de vista de magnetismo mesmo, né? Quão mais indutivas são essas cargas, tá certo? Tem cargas fortemente indutivas, onde realmente armazena-se muita energia no campo magnético, tá? Se descarrega aqui, então essa tensão pode chegar a níveis bem comprometedores para os elementos de interrupção, no caso aqui a gente está tratando do disjuntor. A interrupção da corrente contínua é mais difícil quando não existe passagem natural pelo zero da corrente. Dessa maneira, o disjuntor CC deve conter dispositivos apropriados, é isso que eu estava falando para vocês, que façam com que as correntes sejam forçadas a passar pelo zero. Isso daí não é fácil de se fazer, pessoal. Tem que fazer um malabarismo danado. Mas, felizmente, outros engenheiros já vieram antes da gente e pensaram, nada impede da gente pensar na nossa própria tecnologia e solução, mas outros já fizeram esse trabalho e tem muita gente desenvolvendo para isso, né? Grandes empresas envolvidas, empresas que trabalham muito com pesquisa, empresas que são gigantes do mercado e realmente investem bastante recursos, tanto recursos financeiros quanto recursos humanos, para o desenvolvimento dessa tecnologia, certo? Alguns métodos básicos de interrupção. Como fazer isso, né? Eu estou tratando desde o início, porque eu gosto sempre de falar assim, uma base mais sólida, pessoal, porque base é tudo, né? Então, mesmo que você não esteja muito alinhado com uma tecnologia, com aquela tecnologia, mas se você tem a formação de base, você sabe o princípio, o que eu preciso fazer para criar uma corrente que é contínua, fazer com que ela passe por zero, para que eu consiga promover essa abertura de terminais, né, de contatos, tá? Se você sabe isso, você está bem, né? Você sabe, você domina o princípio fundamental, tá? Então, o que a gente quer desenvolver é isso aqui em vocês, nem tanto a tecnologia. A tecnologia hoje é uma, amanhã já superou, então a tecnologia vai de quem está no mercado trabalhando especificamente com aquela tecnologia. E a gente como formadores, vocês como engenheiros que são mais ou menos especialistas, né? Alguns mais especialistas no setor, outros mais generalistas, mas o que a gente tem que saber é o conceito básico. Certo? Quem sabe o conceito básico, pessoal, onde cair, cai em pé, como dizia meu pai. Tá? Quem sabe os conceitos básicos, onde cair, cai em pé. Se você vai para quaisquer áreas da nossa engenharia elétrica, você vai sair bem. Okay? Então, o método básico consiste em produzir uma tensão contrária e superior à tensão do sistema. Aí você diz, poxa, contrária e superior. Aqui tem uma coisa que não está muito alinhado com a minha teoria lá dos disjuntores CA. No disjuntor CA, eu não queria ter uma tensão muito alta. Essa tensão alta, o que ela vai fazer? Essa tensão alta vai fazer com que
eu possa ter problema nos meus, no meu interruptor, no meu disjuntor, posso até danificar, etc. E tal. Mas aqui existe um raciocínio lógico, existe um motivo lógico para que eu precise dessa tensão alta, tá certo? A gente vai já entender. A diferença entre as duas leva a corrente para zero. Esta tensão contrária pode ser decorrente da formação do arco entre os dois contatos do disjuntor durante o processo de abertura. Então, a gente vai entender direitinho isso aqui. Desenhei um circuito, também no livro tem nesse mesmo livro, tem uma figura que aí eu reproduzi aqui, de uma maneira que ficasse melhor para se entender. Então, eu tenho aqui um circuito indutivo alimentado por uma fonte, tá certo? Uma fonte CC, e eu promovi a abertura de uma chave onde apareceu um arco elétrico. Então, a energia eu posso calcular dessa forma, a energia resultante desse processo, 1 meio de L e d ao quadrado, tá certo? É a energia basicamente armazenada por esse camarada, multiplicada por essa razão aqui. O A, atenção aqui, que apareceu por conta do A, dividido por essa diferença, certo? Aí a gente vai pensar no seguinte, olha só. Se eu tenho a diferença de tensões, tá certo? O D menos o A. Vou voltar aqui para onde nós estávamos. O D nós temos aqui. O A nós temos aqui, tá certo? Essa corrente, ela está aumentando ou, digamos, ela não aumentou, mas ela está alimentando esse arco elétrico. Ela está estabelecida nesse circuito e eu quero promover a abertura dessa chave. Mas a corrente está estabelecida, porque eu tenho um arco elétrico e ela está fluindo. Tá? O que eu posso fazer para que essa corrente diminua? Certo? A única maneira dessa corrente diminuir é eu descarregar esse indutor. Aí vamos raciocinar aqui. Vamos imaginar que esse arco não existe, essa chave esteja fechada. Vamos imaginar essa chave fechada. Tá certo? Tem algum microfone aberto, pessoal? Bom, então, vamos imaginar que eu tenha esse arco, não existe esse arco em que essa chave esteja fechada. Então, eu tenho o estabelecimento dessa corrente aqui, fluindo. Certo, mas eu só posso daqui a meia hora. O Anderson tem o microfone tá aberto. Tá bom. Acho que ele não está ouvindo. Anderson, desliga o microfone. Eu posso fazer isso, deixa eu ver aqui. Pronto. Bom, então, continuando. Eu tenho a corrente circulando aqui, tá certo? Vamos imaginar que essa chave esteja fechada, a corrente está circulando. No terminal à esquerda de L eu tenho positivo, tensão, terminal à direita negativo. A corrente está entrando no terminal positivo, então o indutor está sendo magnetizado. Tá? Eu estou armazenando energia no campo magnético dele. Está sendo magnetizado. Agora, eu abri essa chave. Eu procurei abrir essa chave, houve o surgimento de um arco elétrico. A corrente continua fluindo. A minha ideia é o seguinte: se eu fizer com que esta tensão aqui seja maior no terminal à direita, seja maior do que no terminal à esquerda, significa dizer que eu vou passar a desmagnetizar este indutor. Por quê? Porque a corrente vai estar entrando agora no terminal negativo. Então eu vou tirar energia
do campo magnético e a corrente vai diminuir. É isso que eu quero. Eu quero que essa corrente comece a cair. Essa corrente começando a cair, eu promovo o resfriamento desse ar. Claro, né? Corrente diminuindo. Então, chegar a zero, ele estagna. Ok, pessoal? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a missão de fazer com que essa corrente aqui, com que essa tensão, a tensão UA seja maior do que a tensão UD. É isso que ele está falando aqui, ó. Quando eu fizer essa equação, quando eu resolver essa equação aqui, eu vou ter que, se o A for maior do que o D, essa diferencial é negativa, significa dizer que a corrente está diminuindo, certo? Então, esse é o princípio básico. O que eu quero fazer? Eu quero fazer com que eu tenha aqui uma tensão estabelecida da fonte, eu vou gerar uma tensão no arco maior do que a da fonte, para que, a partir do momento que essa tensão em verde no ar supere a tensão em vermelho da fonte, a corrente começa a cair. Ok? Então, essa é a ideia fundamental que está por trás dos elementos, tá certo? Está por trás dos elementos de disjuntores CC, certo? Para a promoção da abertura de um circuito que esteja alimentando uma carga em corrente alternada, corrente contínua, desculpa. Bom, então ele diz, olha só, enquanto a tensão do arco no dispositivo, nos disjuntores de CA é mantida tão baixa quanto possível, neste tipo de interrupção de CC, a tensão do arco precisa ser maior que a tensão da fonte. Sabe? Então, são coisas antagônicas. Tá? Essa aqui é uma diferença fundamental entre a teoria dos disjuntores de corrente alternada e a teoria dos disjuntores de corrente contínua. Enquanto numa precisa de tensão baixinha, outra precisa de tensão alta, para que eu possa promover essa queda de corrente, tá certo? E ter a possibilidade de fazer com que essa corrente passe por zero. Professor, e eu posso fazer isso de uma maneira simples? Simples como está aí na teoria? Não. Por quê? Porque o arco elétrico não é algo linear. Vocês lembram que ali a tensão passa, a corrente cai direitinha, como se tudo fosse linear, como se eu pudesse controlar de alguma maneira. Não dá para fazer isso, pessoal. Então, eu vou precisar de um dispositivo onde ele jogue uma energia que possa causar uma perturbação, tá certo? No sistema e fazer com que essa oscilação ele me ajude de alguma maneira a promover o que eu preciso, tá? Me ajude de alguma maneira a promover o que eu preciso. Então, a necessidade de alta dissipação de energia para os circuitos de alta tensão torna esse princípio, na prática, não atrativa para ser empregado nos disjuntores CC, certo? Então, eu precisaria de uma tensão bem alta, ok? E aí, fica bem complicado de eu conseguir isso pelo que eu discuti com vocês, tá? Eu não tenho um circuito linear, o circuito é altamente não linear. Como é que eu vou controlar o estabelecimento de uma tensão maior? Ela sendo ligeiramente maior do que a tensão estabelecida, excelente. Ok, mas como fazer isso? Tá? Aí você diz, professor, imagina só, se eu estou no circuito cuja alimentação vale 800 kV, certo? Tem 800 mil volts ali. Eu tenho que promover uma tensão maior do que 800 mil volts dentro do invólucro. E que tecnologia eu tenho para fazer isso e ainda controlar essa tensão em arranjo que é não linear? Então, é bem complexo de se fazer isso. Mas aí outros mecanismos foram pensados, tá certo, pessoal? Então, começou a se pensar em que circuitos eu poderia lançar a mão. Primeiro, a gente vai fazer uma questão teórica, né? Mais teórica envolvendo, depois a gente vai lançar a mão de coisas, de artefatos tecnológicos, né? No caso, eletrônica de potência, para que eu possa efetivamente conseguir o meu objetivo. Então,
são necessários pelo menos 3 ramos em paralelo. Vai partir dessa premissa, né? Premissa inicial aí do pessoal que estudou antes da gente. Então, eu vou precisar de um disjuntor de comutação, algo que foi chamado de circuito de comutação e algo de circuito de energia. Vocês vão entender daqui a pouquinho qual é a filosofia, a ideia por trás dessa solução. Antes do processo de interrupção, a corrente ID, a corrente que já está estabelecida no circuito, passa totalmente pelo disjuntor de comutação. Então, aqui é o meu disjuntor. Efetivamente, aqui é o meu disjuntor CC, certo? Efetivamente. Esse é um disjuntor convencional de corrente alternada. Tá? Então, aqui, eu falei disjuntor CC, desculpa, aqui é o disjuntor CA, tá? O conjunto todo aqui é o disjuntor CC, ok? Pensei numa coisa e falei outra. Então, peço desculpas, vou refazer. Então, aqui eu tenho um disjuntor, que ele chamou de comutação, um disjuntor CA convencional, tá? Então, através da promoção desse circuito de comutação e do circuito de energia, é que eu vou transformar todo este módulo, né? Esses 3 circuitos em paralelo, esses 3 ramos em paralelo, num bloco só, numa caixa só fechada, e vou chamar de disjuntor CC, tá? A gente vai ver o que eu preciso fazer e quais são as tecnologias que eu tenho disponível para que me ajude a conseguir esse objetivo. Muito bem, vamos lá. Então, vocês lembram, só para lembrar, mais uma vez, tem um disjuntor que ele chamou de disjuntor de comutação, um disjuntor CA convencional, eu tenho um circuito de comutação e um circuito de energia. Vocês vão ver que esses dois aqui são muito importantes, tá? Esse aqui vai ser muito importante na promoção daquela tal da corrente inversa que eu preciso jogar para cá, para diminuir a corrente total, e esse aqui para fazer alguma descarga / gerenciamento de energia, porque aqui vocês são de convite que a dissipação de energia ela pode ser tão alta, capaz até de destruir esse disjuntor convencional. Então, eu preciso de um circuito que possa fazer esse gerenciamento dessa energia, tá certo? Ou dissipação, se vocês preferirem. Na abertura, a tensão do arco através dos contatos faz com que o circuito de comutação seja conectado através do disjuntor de comutação. Okay? Esse circuito é composto por capacitores e indutores, cuja finalidade é criar um zero de corrente, transferindo a corrente principal para o segundo ramo. Mais uma vez, pessoal, tem Anderson, hoje você está muito desobediente. Eu estou fechando aqui o teu áudio todo o tempo que está abrindo. Bom. Então, desculpa, professor, mas não, tá fechado aqui. Não, tá vindo som daí para cá, então agora mesmo está aberto, de novo. Oi. Fechei. Você abriu de novo. Ok. Bom, então, aqui é o seguinte. Aí ele diz, olha, quando essa tensão alcança um determinado valor, tá certo? O circuito de energia entra em ação de forma a absorver a alta energia decorrente desse processo. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou avançar, para a gente cair logo no princípio fundamental, tá certo? Eu vou avançar este slide. Então, basicamente, nós temos 3 ramos, tá certo? Então, eu vou tentar traduzir para vocês aqui em linguagem um pouco mais compreensível. Então, temos 3 ramos. O primeiro ramo, ele chamou de disjuntor de comutação. Esse disjuntor de comutação nada mais é do que um disjuntor convencional, CA. Então, no início, a corrente vai circular por ele. Eu tenho um outro circuito que ele chamou de circuito de comutação e o de baixo, o terceiro é o circuito de energia. O que é esse circuito de comutação? Olha só. Quando eu promover a abertura eu tenho uma corrente CC circulando através do disjuntor, CA. Quando eu abrir esse disjuntor, vai aparecer um arco. Aí, o circuito do meio, esse circuito de comutação,
esse arco ele vai ser tal que ele vai disparar o circuito de comutação. Esse circuito de comutação ele vai ser ligado e vai fazer com que a corrente ela passe lentamente do circuito de cima para o circuito do meio. Tá certo? Então, a ideia é essa daí. Eu vou lançar a mão desses métodos aqui para chegar no meu objetivo. Primeiro, a autooscilação, depois a injeção da corrente inversa. Vou lançar a mão dos dois da mesma tecnologia. Tá certo? O princípio da autooscilação é o seguinte. Eu tenho uma corrente oscilatória onde a amplitude aumenta gradativamente, ela vai ser gerada pela interação entre a característica do arco, tá certo? E um circuito LC paralelo. Então, esse circuito de comutação, esse circuito do meio, ele, na verdade, é um circuito LC. Tá? Daí vem o termo autooscilação. Um circuito LC, ele é autooscilante. Eu jogo uma energia e aí começa a troca de energia entre capacitor e indutor. Ok? Muito bem. Essa corrente oscilatória é superimposta à corrente contínua, criando zeros de corrente. Então, o que eu vou ter de ideia aqui? Tá certo? Aqui é a corrente ID que está estabelecida. Inicialmente, essa corrente está passando somente pelo disjuntor de comutação, disjuntor CA, daquele ramo superior. Depois, acontece a abertura do disjuntor e vai se estabelecer essa corrente que eu estou chamando IC, que é a corrente... Vocês podem entender como corrente contrária ou corrente de comutação. Esse IC, eu gosto mais de corrente de comutação, tá certo? Então, o que é essa corrente de comutação? A partir do momento que há o surgimento do arco, esse arco, ele não vem só, ele vem com uma supertensão sobre os terminais do disjuntor, tá certo? E essa tensão é tal que ela gatilha uma chave no circuito de comutação. Então, ela liga o circuito de comutação. Tá certo? E através da troca de energia no circuito de comutação, eu tenho uma figura aqui que vai mostrar daqui a pouco esse efeito, vai aparecer uma corrente oscilante. E essa corrente oscilante, ela vai circular entre o circuito de comutação e o disjuntor de comutação. Olha só. Avançando aqui mais, o que nós teríamos era isso aqui. Disjuntor de comutação, disjuntor convencional, circuito de comutação, eu tenho aqui uma chavezinha que pode ser gatilhada através de uma tensão, um valor pré-estabelecido de tensão, né? E aqui o circuito de alívio de energia. Vou deixar ele, por enquanto, ele vai estar desligado. Ele só passa a ligar, apesar de estar tudo contínuo aqui, ele é um varistor. Ele só ele está inibido, ele só é ativado a partir de um determinado nível de tensão. Então, digamos, eu tenho uma tensão, ele é um varistor para atuar acima de tensão, está aqui, 500 volts. Então, ele fica desligado até 500 volts. A partir do momento que a tensão entre esses dois terminais supera os 500 volts, aí ele liga para dissipar esse residual de energia que ocorre devido à aparição dessa tensão superior ao valor especificado nele. Tá? Então, por enquanto, ele fica fora. Ele tem um X, imagine um X aqui, ó. Ele está fora. Inicialmente, eu tenho uma corrente circulando aqui, vai embora. Abrir esse disjuntor, abrir essa chave, abrir esses terminais. Vai aparecer uma tensão no ar, nesse ponto. Essa tensão vai gatilhar o G. Aí, esse circuito aqui, agora, ele está ativo. E aí, vai se estabelecer a corrente I2. Por quê? Porque esses dois elementos aqui, eles estão descarregados. Eu posso até fazer uma pré-carga. Existem algumas tecnologias que ela faz a pré-carga do capacitor, para eu ter alguma energia inicial e dar uma espécie de peteleco. Peteleco entre aspas, tá? Tem uma energia inicial, aí eu começo a trocar energia aqui entre esses dois. Ok? Mas, para esse arranjo aqui, não faz muito sentido porque essa chave está aberta.
Então, ligou a chave, eu vou ter dois circuitos aqui armazenadores descarregados, vão começar a carregar, tá certo? Só que essa energia vai ficar sendo trocada entre esses dois elementos, fazendo com que essa corrente I2, que esteja circulando aqui, ó, I2 está circulando aqui, ela seja uma corrente oscilante. Então, quando essa corrente oscilante se somar a corrente I1, que era supostamente contínua até então, o resultado aqui é uma corrente que passa por zero. E aí eu posso promover a abertura, primeiro, o resfriamento desse arco através dessa corrente contrária. E como essa corrente passa por zero, eu posso promover a abertura efetiva desses terminais. Professor, está havendo troca de energia, mas a energia essa corrente 2 está aumentando e 1 está diminuindo. Então essa tensão está aumentando. Perfeito. Por isso que existe esse circuito aqui de alívio. Tá certo? Porque essa tensão aqui não pode chegar a valores comprometedores para todo o sistema. Se ela chegar, esse camarada aqui, que é um varistor, mas em algumas literaturas, pessoal, especialmente as mais antigas, eles vão chamar de para-raio. Tá? Um varistor, um circuito para dissipação de energia. Ok? E esse resistorzinho aqui, algumas tecnologias trazem somente para descarga desse capacitor, para você não, quando isso aqui estiver desligado ou em operação convencional, certo? Isso aqui esteja descarregado, não tenha nenhuma carga desse capacitor. Tá? Então, a ideia seria essa. Tá? Daí vem essa figura aqui, que seria a somatória, né, da ação da corrente de comutação, no sentido inverso, com mais a corrente direta que estava circulando. Então, eu vou ter uma corrente que, ela não vai começar logo passando por zero. Né? Como eu te falei, essa corrente ela vai aumentando gradativamente a partir do momento em que vai aumentando a troca de energia entre os circuitos oscilantes. Tá? Então, é uma corrente oscilatória e ela vai ter esta ação. Quando ela passar por zero, aí eu já estarei apto a promover o desligamento. Então, o princípio fundamental, pessoal, para os interruptores ou os disjuntores de corrente contínua é esse aí, tá? Eu preciso ter alguns malabarismos capazes de promover essa passagem da corrente que originalmente é contínua, não passa por zero, mas que durante a abertura do arco eu tenho que promover eu tenho que lançar mão de alguns artefatos para fazer essa promoção, ou seja, ela começar a passar por zero para que eu possa efetivamente resfriar o arco elétrico e promover a abertura adequada dos contatos desse disjuntor, tá certo? E agora o que eu vou fazer nos próximos slides é mais explicações, outras maneiras de explicar esse mesmo efeito, mas o efeito, tá certo? É este aí que eu apresentei para vocês, tá? Aí ele vai falar aqui mais algumas coisas. A abertura do disjuntor D produz uma tensão de arco. Essa tensão é suficiente para disparar o gap G, fazendo com que a corrente seja transferida para o circuito de comutação, né, composto por um capacitor, resistor e indutor. Essa promoção é gradativa, ou seja, a corrente 2 ela vai partir de um valor zero e vai aumentando gradativamente, a corrente 1 vai diminuindo, tá certo? Até chegar naqueles níveis que eu falei para vocês, capazes de cruzar o zero de corrente. O capacitor C será carregado pela corrente até um valor de tensão limitada pelo varistor e entrará no circuito para absorver a energia do processo de interrupção, se for o caso, tá certo? Não necessariamente, dependendo da energia desse arco, não necessariamente eu vou extrapolar a tensão limite aqui desse sistema, ou seja, não é sempre que esse varistor entrará em ação, mas se preciso for, ele vai entrar em ação e vai dissipar a energia residual, tá certo? Aqui um gráfico para mostrar a vocês, passo a passo, como que acontece, né? No instante tem
a separação dos contatos do disjuntor, que na verdade eu promovi a abertura, tá certo? Apesar dele, a corrente continuar circulando, tá? A tensão na chave, ó, começa a aumentar, eu tinha tensão zero porque os contatos estavam fechados, eu tinha corrente circulando. A partir do momento em que eu abri os contatos, tentei abrir os contatos, eu já vou estabelecer uma tensão, vai aparecer um arco elétrico, né? No instante T2, disparo do gap, eu já tenho tensão suficiente, disparei o gap do circuito de comutação, ou seja, o capacitor já vai começar a trocar energia, vai começar a carregar, né, e trocar energia para o indutor. No instante T3, bem aqui, sim, a partir do momento que eles começarem a trocar energia, a corrente 1 no circuito, no disjuntor de comutação vai caindo, enquanto que a corrente do circuito, a corrente 2 no circuito de computação vai aumentando. Em T3, né, o instante de interrupção do arco, do disjuntor, né, já houve o resfriamento do arco, tá? A corrente está estabelecida através do circuito de comutação, né? Está fluindo pelo circuito de comutação. E em T4, né, o instante de disparo a tensão aqui, ó, ela subiu para valores que podem comprometer todo o sistema, e aí vai disparar aqui o varistor, tá certo? Vai disparar. Então, tem um correntaço aqui em I3, justamente para dissipar essa energia, tá? E aí a tensão vai começar a cair. Quando ela começar a cair, justamente, dissipou essa energia, essa tensão vai começar a cair, as correntes que fluem pelo disjuntor convencional já é nula, né? Tensão começou a cair, então significa dizer que a partir daqui, de fato, os terminais, né, os contatos já vão começar a promover a abertura para uma distância adequada e daí o efetivo desligamento, a efetiva abertura, né, do disjuntor, certo? Então, seria basicamente isso, ok? Um pouco mais de explicação, né? Estou sempre batendo na mesma tecla, tentando explicar a mesma coisa por vários olhares, né, digamos assim. De uma maneira geral, o que nós temos para um disjuntor em corrente contínua são 3 partes, né, 3 ramos. Esse, que ele chamou de caminho da corrente nominal, onde a corrente CC passa e a chave é fechada durante a operação normal. Caminho de comutação, a gente chamou de circuito de comutação em outro momento, consiste de um interruptor e um circuito ressonante, né, para troca de energia, que nem aparece aquele resistor de descarga, tá certo? E um caminho de absorção de energia, que seria o varistor, certo? Essa energia aqui ficou muito alta, então tem que promover um caminho aqui para dissipação dessa energia e controle dessa tensão. Então, se essa energia, a tensão cai e volta para valores adequados e seguros para esse dispositivo, tá certo? Então, somente para fechar a nosso bate-papo, pessoal, então tem o caminho de comutação tem uma ressonância séria, aquela que eu mostrei ainda há pouco para vocês, né? Essa que promove a troca de energia entre capacitor e indutor. Quando a interrupção é necessária, a oscilação de corrente pode ocorrer entre o caminho nominal e o de comutação, ou seja, quando eu preciso interromper, vai haver o estabelecimento de uma corrente, essa corrente que a gente chamou de 2, e ela vai fluir entre o caminho de comutação e esse caminho nominal. Em relação à linguagem que a gente vinha falando, ele vai fluir entre o circuito de comutação e o disjuntor de comutação, né? Entre eu tenho ali 3 ramos, entre o ramo central e o ramo superior. Tá? Ocorre que essa troca de energia, ela
vai fazer com que essa tensão aumente, a tensão do ramo, tá? E se essa tensão superar aos valores nominais, vai entrar em ação o terceiro ramo, né? O ramo inferior, que é o ramo de energia, tá certo? Se a amplitude da corrente de oscilante for maior do que a da corrente de entrada, então ocorre o cruzamento com zero e o comutador pode interromper a corrente no caminho nominal. Excelente. A corrente zero continuará a fluir e carregar o capacitor. Se a tensão do capacitor exceder um determinado valor, que é escolhido para ser a capacidade de tensão do disjuntor, o caminho de absorção de energia atuará fazendo com que a corrente diminua, certo? Então, bom, o que eu queria explicar para vocês era isso sobre a teoria, né? Existem algumas tecnologias, né, desenvolvidas por várias empresas, né, do mercado, Mitsubishi, Hitachi, tem várias trabalhando com isso, né, ABB, falei para vocês, Schneider, então tem vários gigantes que trabalham com essa tecnologia, tá certo? E para cada uma delas você vai observar um circuito diferente, né? Claro que em linhas gerais, porque essas tecnologias não são abertas, mas o princípio fundamental é esse que eu mostrei aqui para vocês, ok, pessoal? Bom, vou deixar o microfone agora desligado, meu, e aí, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, podem ficar à vontade. Professor, obrigada pela aula de hoje. Eu vou ter que sair já, viu? Bom dia para vocês. Ok, Até tranquilo. semana Okay. que vem. Por mim, no momento, não, professor. Vou dar uma lida nisso aqui, procurar outros fornecedores com uma Certo. outra Pronto, tecnologia. eu sugiro para vocês procurarem outras literaturas, né? Literaturas mais específicas, né? Literaturas mais genéricas, às vezes explicam uma coisa melhor do que o que a gente comentou. Então, Agora, oi. só passe o nome do livro que o senhor está vendo aí. Tá, eu vou pegar e coloco lá no Teams. Ok. Então, Bom, então, a gente se encontra aqui novamente, pessoal, na terça-feira, às 8h30 da manhã. Então, bom final de semana aí para todos. Bom final de semana, professor.